Bom dia a todos, amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Bom, eu sei que hoje é domingo, né? E alguns estão para as suas igrejas, aqueles que ainda vão para a escola dominical, ou melhor dito, aquelas igrejas que ainda, né, mantêm as escolas dominicais de manhã. Então, mas glória a Deus, né? A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe, bom dia, né? Eu quero saudar vocês, de verdade, né, nessa manhã, agradecendo a Deus pela sua graça, pela sua bondade, pela sua compaixão com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E bom, eu queria hoje compartilhar uma palavra em nome de Jesus, né? Nesta semana, no decorrer da semana passada, eu tenho de compartilhar algumas coisas pequenas mensagens lá na beira da praia, antes de ir para o trabalho. E glória a Deus, né? Deus tem dado essas pequenas palavrinhas para compartilhar. Amém? Glória a Deus por isso, porque a gente não pode parar de anunciar a palavra, de pregar a palavra, de levar o nome de Jesus, de anunciar realmente, né, o reino de Deus, de estabelecer o reino de Deus com a pregação da palavra. Amém, irmãos? Então, hoje eu quero ler um pouco aqui na segunda carta a Tessalonicenses, né, do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. E, bom, é uma mensagem que nós praticamente estamos vivendo hoje em dia, né? Estamos vivendo hoje em dia, quizá não está ao nível, está quase, mas não está ao nível que está falando aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2. Amém? Então, desde aqui quem lhes fala, seu amigo missionário, profeta César Machado, amém? Da Venezuela, mas estou aqui em Santa Catarina, no sul do Brasil, na cidade de Itapema, amém? E bom, vamos ler a palavra do Senhor Jesus em nome de Cristo Jesus, amém? Capítulo 2 de Tessalonicenses, tá bom? Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Eu ia falar com a sua. E pela nossa reunião com Ele. Versículo 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto, como se já tivesse chegado, no caso. Versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Como diz a palavra de Deus, presta muita atenção aqui. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, que é o anticristo, né? O homem do pecado, né? O filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Se assentará no templo de Deus, querendo parecer Deus. É o próprio diabo, né? O anticristo. Então, não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco, e agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Para que a seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, né, somente. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, glória a Deus, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aleluia. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Olha, sinais de mentira, prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça, para os que perecem, porque não perceberam o amor da verdade, para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creia na mentira, para que sejam julgados todos os que
não creram na verdade. Antes, eu vou ler de novo 11 e 12. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade. Deus tenha misericórdia de nós. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Amém? Então, vamos deixar por aí por enquanto. Não, vamos fechar até o 14. Vamos ler completo, né? Falta pouco, né? Para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa, e o Espírito, né, e o próprio nosso Senhor, né, Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança, console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Glória a Deus. Bom dia, a irmã Lucélia Meirelli. Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus. Estava lendo aqui a segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 2. Eu li o capítulo completo, né? Eu li o capítulo porque para nós entendermos melhor, né, o que nós estamos lendo, o contexto da leitura, é necessário ler o capítulo completo. Mas não quer dizer que eu vou pregar sobre todos os 17 versículos, tá certo? Mas, glória a Deus, vamos falar um pouco sobre esses tempos que estamos vivendo, né? Como vocês e eu, né, sabemos, estamos em um tempo apocalíptico, um tempo de revelação, um tempo onde as revelações que foram preditas, que foram profetizadas, né, se estão cumprindo, né? Que foram escritas na palavra, tanto no Antigo como no Novo Testamento. A palavra de Deus se está cumprindo, a palavra de Deus é verdade, é veraz, amém? Então, eu creio realmente que Deus está permitindo que aconteçam todas essas coisas para nos lembrar da sua palavra, para nos mostrar os sinais que estão acontecendo, para mostrar os sinais. Por quê, irmão? Porque muitas vezes nós vamos por uma estrada e se não tem sinais, os motoristas, né, de carros, indiferentemente o carro que seja, ele não está vendo sinais. Sem sinais, eles vão de qualquer jeito, eles vão na velocidade que eles querem, né? Eles provavelmente levam um acidente, porque uma estrada que não tem sinais, que não tem sinalização, é insegura, tá certo? E mais quando é cheia de curvas, né? Esse é falando da estrada normal, natural, que o homem cria. Mas falando da vida, da estrada, da caminhada cristã, da caminhada da nossa fé, do nosso evangelho em Cristo Jesus, né? No Pai, no Filho, no Espírito Santo, na palavra de Deus. Então, irmãos, a palavra de Deus é o nosso livro, é o nosso manual, né, profético, é o nosso manual espiritual, o nosso manual de vida. É aquele que vai nos guiar, que vai nos direcionar, que vai nos lembrar das palavras que foram ditas pelos profetas, pelos apóstolos, pelos salmistas, pelo próprio Senhor Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Amém? E muitas vezes nós nos esquecemos que essas palavras ainda nem todas se cumpriram, mas se estão cumprindo, né, hoje no nosso dia. E cada sinal que está acontecendo, se guerras, rumores de guerras, rumores de paz, rumores de alianças, os terremotos, tsunami, desastres naturais, pestilências, vírus, doenças raras no mundo todo, a violência, tudo isso são sinais que vão nos lembrar, irmãos, a palavra de Deus, que vai nos lembrar e vai nos dizer, vai nos permitir dizer, tudo isso estava escrito. Se estava escrito, está escrito, né? E Deus está permitindo que nós venhamos nos lembrar dele. Quando Deus nos permite, ele permite que se manifestem os sinais, né? Porque já chegou o tempo. Como já disse aqui, até para o filho da perdição, que é o anticristo, né? Que eu acredito que ele já está na terra, mas ainda não se manifestou porque ainda não é o seu tempo. Mas já está chegando o tempo de manifestar-se, porque
Porque, irmãos, estamos chegando no tempo agora, né? Todo tem um tempo. Até para o cumprimento, para a manifestação do Filho da perdição, para ele se assentar como Deus no templo de Deus. Primeiro, o templo tem que estar construído, que é o terceiro templo que está em Jerusalém, né? Ainda não está construído o templo, tá certo? Ele está construído. Ele não está construído. Então, Satanás, o anticristo, ele tem que se assentar como Deus lá no templo, né? Esse tempo ainda não chegou. Primeiro, o templo não está construído. Então, assim, diz aqui o apóstolo Paulo aqui: ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, né? Então, assim, para que nós nos lembremos da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está vindo. Jesus está vindo. Jesus está perto. E não é uma mentira. Não é um conto de fadas, né? Tudo está apontando para a vinda do Senhor, né? Tudo está apontando para o retorno do nosso Messias, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Tudo está apontando para Jesus. Amém? Então, só que quem está apontando para Jesus? Quem está? Os sinais, né? Existem sinalizações que se estão manifestando no mundo. Então, assim, os sinais são necessários que se manifestem. Mas diz aqui o versículo 12: não vos movais facilmente, você não seja influenciado facilmente. E essa mensagem aqui é para a igreja. Essa mensagem aqui é para aquele que diz que é crente. Essa mensagem aqui é para o cristão. É para aquele que tem a fé no Evangelho e em Cristo Jesus. Amém? Então, esta mensagem não é uma mensagem para o mundano. Amém? Esta mensagem não é para aquele que está perdido. Esta mensagem não é para aquele que está lá vivendo na impiedade e na iniquidade. Não. Essa mensagem não é para aquele que não está vivendo e que não está esperando Jesus. Esta mensagem é para aquele que realmente está vivendo a palavra de Deus. Então, esta palavra é para a igreja. Essa palavra é para o povo de Deus. Essa palavra é para o Israel celestial. Amém? Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Para quê? Para que nós fiquemos atentos aos sinais, para que nós fiquemos atentos, aleluia, à palavra de Deus, para que nós fiquemos atentos com o discernimento do Espírito Santo bem ativado, bem desperto em nós. Amém? Porque disse aqui o apóstolo Paulo: não vos movais facilmente. Na tradução King James, disse que não se deixeis influenciar facilmente, não se deixeis enganar facilmente. Ou seja, porque, irmão, estamos num tempo tão profético, né? Estamos num tempo final, um tempo de sinais, né? Tão real, tão verdadeiro, que o espírito de confusão do anticristo já está na terra. Essa influência de confusão, essa influência do erro está na terra. Infelizmente, se está movendo e está entrando e já tem entrado em muitos lugares da igreja cristã evangélica. O espírito do erro, o espírito de confusão, o espírito de engano. Por quê? Porque já o Espírito Santo sabia disso. Porque já Deus sabia disso, que isso ia vir. Porque já o apóstolo Paulo, né, influenciado e tomado pelo Espírito Santo, ele disse: não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós. Ou seja, ele sabia que esse espírito ia tomar a muita gente nos últimos dias. O Espírito Santo, Deus já sabia. E uma pergunta: e o que é que Deus não sabe? Deus sabe tudo. Deus conhece tudo. O mínimo que você esconda, o mínimo que você ainda não sabe, Deus já sabe. Tudo aquilo que você já sabe, já Deus sabe perfeitamente. Tudo aquilo que ainda você não sabe, já Deus já sabe. Tudo aquilo que você não viu, que você não experimentou, Deus já sabe. Então, por isso que Deus fala assim, através do apóstolo Paulo: não vos deixeis influenciar tão fácil, igreja. Fica atento, igreja. Fica ligado no Espírito Santo, igreja. Fica ligado na videira, igreja. Não se deixem influenciar facilmente. Não se deixem enganar facilmente, né? Não se deixem perturbar. Seja por espírito, como diz aqui, seja por espírito, seja por palavras, né? Seja por carta, por epístola, como se fosse de Deus, como se fosse de um homem de Deus, como se fosse de um apóstolo, como se fosse de um enviado de Deus, como se fosse de um profeta, como se fosse de alguém que pertence a Deus, né? Como se o dia de Cristo já chegou. Cristo ainda não chegou. Tá certo? Cristo ainda não chegou. A terra, a palavra de Deus,
está falando. Os sinais estão manifestando que é outra coisa. Quando você vai na estrada, você vê sinais que estão anunciando o lugar para onde você está indo, né? Mas ainda você não chegou no lugar. Quando você chega no lugar, os sinais vão acabar. Os sinais vão ficar para trás, tá certo? E você vai dizer, chegou, ou cheguei no lugar onde eu queria. E mesmo assim acontece espiritualmente na palavra de Deus, por esta palavra. Então, se não se deixem enganar. Porque, irmãos, Jesus falou, né, que se levantarão falsos cristos, falsos ungidos, que dirão, eis aqui, vem aqui, que aqui está o Cristo, venha aqui, que aqui está o ungido, aqui está o Senhor, aqui está o Salvador. Irmãos, a palavra Cristo significa ungido. Então, no grego, está falando que chegarão os dias onde se levantarão muitos ungidos, muitos falsos cristos, falsos ungidos. E falsos cristos, falsos ungidos, irmãos, tem a ver com profetas, com falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos mestres, falsos evangelistas, falsos cristãos, falsos crentes, falsos evangélicos, falsos crentes, entendeu? Porque muitas vezes nós falamos ungidos somente aqueles que estão com um título, com um chamado grande, um chamado já com um título conhecido ou reconhecido, né? Mas ungido significa, Cristo significa ungido. Então, a partir do momento que nós temos o Espírito Santo, nós somos ungidos por Deus. Ungidos com o Espírito Santo, como disse Isaías 61, né? O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, mas o apóstolo Paulo nos adverte, nos alerta, nos abre os olhos, nos dá um toque aqui profético, que não se deixem influenciar por aqueles que vão se levantar, não se deixem enganar por aqueles que vão se levantar, têm se levantado, estão se levantando, já se levantaram hoje em dia, né? Dizendo que são Cristo, dizendo que são cristãos, dizendo que são homens de Deus, e ele vem com espírito, ele vem com palavras, são poderosos em palavras, e vai influenciar muita gente, gente. Vai influenciar muita gente, porque são homens que vão dizer que são de Deus, são homens que vão se manifestar como ungidos, são homens e mulheres até que vão se manifestar como homens, como grandes homens de Deus. Eles vão chegar e vão aparecer com espírito, né, poderoso, com palavras, vão escrever cartas. Quando fala de cartas, falam de mensagem. Para mim essas cartas, epístola, fala de livros. Hoje em dia é o tempo, a geração de todo mundo quer escrever um livro, quer escrever livros para influenciar, para ganhar adeptos, para ganhar seguidores, para ganhar, influenciar o máximo possível de pessoas, dizendo que vem da parte de Deus. Então nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós, irmãos, temos que ter muito cuidado com aquilo que nós escutamos, com aquilo que nós chega aos nossos ouvidos. Temos que ter muito cuidado com aquilo que nós lemos, com aquilo que nós assistimos. Temos que ter muito cuidado. Hoje em dia, irmãos, né, que não tiver o Espírito Santo, que não tiver mesmo, vai ser enganado, né? Você não vai discernir as coisas espirituais, vou te dizer, baseado e fundamentado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Você não vai discernir as coisas espirituais de modo nenhum. Você nunca vai discernir as coisas espirituais, sejam pelo lado do inimigo, pelo lado negativo, vamos dizer assim, ou pelo lado de Deus. Nunca vai discernir se você não estiver bem com Deus, se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver o Espírito de Deus ativo na tua vida. Se você não tiver uma vida alinhada, correta diante de Deus, você não vai discernir. Você somente vai tentar, como dizem na Venezuela, você vai tentar buscar as 5 patas ao gato do seu jeito, com o seu intelecto, com o seu entendimento, né? Com a sua sabedoria humana, mas não com o Espírito Santo. Tenha isso em mente, tenha isso muito claro. Para discernir as coisas espirituais, sejam de Deus ou sejam do inimigo, porque para você discernir se o Espírito de Deus ou não é de Deus, você tem que estar cheio do Espírito Santo. Você tem que ser guiado pelo Espírito Santo. Você tem que estar no Espírito e o Espírito tem que estar em você. E você tem que estar bem com Ele. A sua comunhão, a sua intimidade com o Espírito tem que estar bem com Ele. Amém? Em nome de Jesus. Então diz aqui, não vos movais facilmente, não se deixem enganar tão fácil, né, em seu entendimento, né? Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Por quê, irmão? Vai se levantar gente tão poderosa em palavra, tão poderosa na teologia, tão poderosa na forma de falar, ou de pregar, ou de ensinar, que muita gente vai ficar perturbado, muita gente vai ficar influenciado, muita gente vai se estremecer na base e vai tentar
ou vai querer até esquecer das tradições que lhe foram ensinadas. Quando Paulo fala aqui das tradições que lhe foram ensinadas, não está falando de tradições humanas, porque está falando bem claro, escute bem aqui no versículo 15. Então, irmãos, estai firmes e retendes as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra, sejam por epístola, ou seja, aquelas cartas, nossa, ou seja, dele, dos apóstolos. Então, as tradições é a palavra, o evangelho. Isso é daquilo que ele está falando, do evangelho, da mensagem tradicional de Cristo Jesus, da mensagem do Espírito Santo, da mensagem que vem pelo Espírito, da mensagem que é influenciada pelo Espírito Santo, da mensagem que vem de Deus por revelação, da mensagem, essa é a tradicional mensagem que vem de Deus. Você não se deixe enganar por palavras, por Espírito ou por carta, como se fossem homens de Deus, como se fossem pessoas de Deus, como se fossem pertencentes a Deus, como se o dia do Senhor já chegou. Porque muitos vão chegar a Jesus já, né? Está vindo, já está às portas. É verdade, Jesus está vindo. Estamos caminhando para o fim dos dias, estamos caminhando para a volta do Senhor. Por quê? Porque eu sei disso. Porque os sinais estão falando. Porque na estrada, no Evangelho, estamos vendo sinais. Estão se manifestando sinais. Estão manifestando-se guerras. Muitas coisas que estão acontecendo lá no Oriente Médio. Muitas coisas que são sinais específicas que vêm para nos alertar, que vêm abrir nossos olhos espirituais. Irmãos, e se você não conhecer as palavras, se você não conhecer as escrituras, irmão, você vai se deixar enganar facilmente. Você vai escutar a fulano, porque você gosta de fulano, porque você gosta de seguir ele, porque você gosta da sua mensagem. Mas muitas vezes fulano não está alinhado com aquilo que Deus está realmente falando, com aquilo que Deus está realmente dizendo nas esferas espirituais. Então nós temos que ter muito cuidado. Então não se deixe enganar facilmente. Porque tem gente, irmão, que se deixa enganar facilmente. Mas que todos aqueles que são leigos espirituais, aqueles que não conhecem a palavra, aqueles que não leem a Bíblia, aqueles que são analfabetas espirituais e ainda humanamente falando. Porque nós precisamos conhecer essa escritura. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, irmão. Ninguém, tipo assim, irmão, ninguém vai conhecer Jesus se não conhece a palavra de Deus. Aquilo que está aqui escrito na palavra. Claro, a palavra de Deus é a nossa base, como eu já falei, é a nossa base principal, é o nosso manual de vida, é o nosso manual que eu vou ler, eu vou buscar, e através da minha vida de oração no Espírito Santo, ele vai me ensinar, ele vai revelar aquilo que está escrito, porque se eu não tenho o Espírito Santo, aquilo que está escrito para mim simplesmente vai ser uma letra, tá certo? Se eu não tiver uma vida no Espírito Santo, se ele não me ensinar, e se eu não me deixar ensinar por Deus, pelo Espírito de Deus, aquilo que eu estou lendo aqui na Bíblia, em qualquer leitura bíblica, irmão, para mim vai ser simplesmente uma escritura bíblica, um pedaço de letra, né? Vai ser somente isso, uma letra vazia. Porque o Espírito Santo é quem nos preenche, é quem vai nos dar entendimento, revelação, discernimento espiritual daquilo que ele mesmo falou aqui nessa escritura. Porque, volto e repito, as coisas espirituais são discernidas somente espiritualmente. Ou seja, você vai discernir o que está escrito aqui, que foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é através somente do Espírito Santo. Não é através do Google, não é através do YouTube, é através de uma vida com o Espírito Santo, é através de uma vida, aleluia, ativa, sendo guiado pelo Espírito do Senhor, amém? Então assim, ninguém de maneira alguma vos engane, versículo 3, porque não será assim que antes, né? Não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, existe algo que vai acontecer, existe algo que tem que acontecer, não tem como, irmãos, tá certo? Aqui no versículo 3 diz, Jesus não vai voltar, né? Esses enganadores que dizem que Jesus já está chegandinho, que já tem dito até datas e coisas, irmão, não se deixe enganar facilmente. Existem palavras na Bíblia que se você não lê, que se você não escuta, que se você não sabe, você já está enganado, tá certo? Mas assim, ninguém de maneira alguma vos engane, fala o Espírito Santo aqui, na palavra de Deus. Porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. A apostasia tem que vir primeiro. A apostasia é todo falso ensino que corrompe, que muda o evangelho, que muda a essência, que muda, né, o caráter do evangelho, que muda a tradição do evangelho de Cristo Jesus, que muda a essência, que muda a verdade. Irmão, quando você muda a verdade, já você adulterou a palavra, já você está apostatando, tá certo? É por isso que a palavra de Deus diz em Apocalipse que você não tem que tirar nem acrescentar, porque será maldito, será anátema. Anátema é aquele que tira, né, ou lhe acrescenta algo à palavra aqui, né, que diz alguma coisa que Deus não diz. Só que essas pessoas dizem essas coisas como se fosse Deus,
como se for o Espírito Santo. Por isso que ele fala aqui no versículo 2. Eles vão vir. E ele já está na terra, ele já está na tua igreja, ele já está na tua denominação, ele está na tua cidade, ele está no teu estado, ele está no teu país. Eles já estão. E muitos deles você segue, você curte, você escuta as mensagens. Mas você mesmo, eu, César Augusto Machado Figueira, como filho de Deus, preciso buscar. Por isso que nós temos escutado desde que eu aceitei Jesus que a salvação é individual, de certa forma sim, porque se eu não busco a Deus individualmente, se eu não tenho comunhão com o Espírito Santo individualmente, se eu não tenho vida com Deus, não é somente oração, uma vida com Deus, eu vou me deixar enganar por todos aqueles faladores que dizem que são apóstolos, que dizem que são profetas, que dizem que são ungidos, que dizem que são Cristo. Quando eu falo Cristo, eu falo que são ungidos, que dizem que são homens de Deus. Eu não me deixo enganar tão facilmente, gente. Tem coisas que parecem de Deus, mas se você vai com uma vida no Espírito, você vai começar a discernir que certas coisas já estão fora do padrão, que certas coisas já estão sendo mudadas pelo homem, e dizendo ainda que o Espírito Santo foi quem inspirou a fazer certas coisas. Irmãos, o Espírito Santo nunca vai inspirar a fazer coisas, né, para satisfazer a tua e a minha carne, tá certo? O Espírito Santo nunca vai inspirar nada, absolutamente nada, para satisfazer a minha carne e a tua carne. O Espírito Santo nunca vai inspirar nada, né, que esteja contrário àquilo que já está escrito na palavra, né? A palavra de Deus diz assim que as coisas velhas já passaram. Eis aqui em Cristo, todas são feitas novas, como diz no original, todas se estão fazendo novas. Mas eu gosto de dizer assim, como diz na nossa tradução em latina, tanto em português como em espanhol. As coisas velhas passaram, e eis aqui em Cristo, todas se fizeram novas. Ou seja, em Cristo Jesus as coisas velhas passaram. Se as coisas velhas passaram, como é que hoje a igreja vai tomar ou vai pegar emprestado coisas do mundo, vai pegar coisas emprestadas do sistema mundano para trazê-lo para dentro dos seus templos, roubando, aniquilando e adulterando a essência genuína do Evangelho, do cristianismo. E com aquela frase que sempre disse, mas é que nós não somos religiosos, somos uma igreja para todos. Não, nós não somos uma igreja para todos. A igreja de Cristo é conformada por, né, os santos, aqueles que vivem de fé em fé. Por isso que a Bíblia diz que somos a família da fé, não é uma família de todos, tá certo? Não é uma igreja de todos. A igreja de Cristo não é para todos, é para aqueles que vivem uma vida em fé, porque diz a palavra de Deus que sem fé é impossível agradar a Deus. Quizá você levantou uma igreja, um ministério para agradar a todos, para pessoas que querem viver uma vida carnalizadas, com a sua alma à flor da pele, para atrair muitos adeptos. Irmão, Jesus, escuta bem, escuta muito bem para você em nome de Jesus. Quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava o Evangelho do Reino, que essa é a nossa tradição, biblicamente falando, é o Evangelho do Reino. Disse que essa palavra será pregada a todas as nações e então virá o fim. Então, irmão, para voltar agora, então assim, Jesus quando pregava, que confrontava aos fariseus, que era a igreja daquele tempo, os religiosos daquela época, até a multidão se confrontava, até muitos discípulos se confrontaram. E disse a palavra de Deus em alguma parte, que eu não vou dizer agora porque não lembro, sinceramente, mas eu sei porque acabei de ler semana passada, que já estou passando dos 40, né? Mas está escrito na palavra, se você quiser buscar, busque na Bíblia, irmão. Né? Seguir Jesus não é fácil, Jesus deixou bem claro. Por isso que ele fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser. E esse quem quiser é aquele que é corajoso, aquele que não é covarde. É aquele que sabe que o Evangelho não é fácil. É aquele que sabe que o Evangelho não é para misturar com o mundo.
Então, quem quiser vir após de Jesus, tem que estar bem claro, tem que estar ciente de que tem que deixar todas aquelas manhas do mundo. Não pode, não tem cabida para você misturar, não tem cabida para a igreja hoje misturar o mundo com a igreja, com o cristianismo. Não tem hoje cabida de você misturar o santo com o profano. Não tem como, igreja, isso se chama apostasia. E quando você adultera a essência do evangelho, e quando você adultera a essência do cristianismo, é por isso que Deus fala muito claro aqui, não se deixem enganar facilmente. Porque essas pessoas vão chegar como de Deus, vão chegar com o Espírito, vão profetizar, vão falar, vão pregar, vão ensinar como se fossem cristãos, como se fossem profetas, como se fossem apóstolos, como se fossem pastores. Mas Jesus fala através do Espírito Santo aqui, fala, não se deixem enganar facilmente, porque eles vão dizer que são um de nós. Eles vão falar até da vinda do Senhor. Mas o versículo 3 diz que ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então, irmãos, esse espírito de apostasia é o espírito de adultério espiritual, de adultério do evangelho, onde a pessoa muda o evangelho, onde a pessoa adultera o evangelho, tira a essência do evangelho, onde a pessoa acrescenta coisas como se fosse de Deus, em nome de Deus, e não foi Deus que falou, mas é a sua própria carne, é espíritos enganadores, é espírito humano e é doutrina de demônios. Mas eles vão falar e vão usar o nome de Jesus. Eles vão fazer até milagres. Eles vão ter até sinais. Irmão, está entendendo como é que é sério o negócio hoje em dia? Só que hoje em dia as pessoas estão focadas nos sinais. É bom ficar focado nos sinais, mas você tem que ficar focado nos sinais com a palavra na tua mão, com a Bíblia na mão, e com a Bíblia no coração, e com a Bíblia na cabeça também. Você tem que ter uma vida com o Espírito Santo. Você tem que ter uma vida de oração. Você tem que ter comunhão com Deus. Amém? Porque senão você vai ser muito facilmente enganado. Então, assim, a apostasia é o fenômeno espiritual, é o fenômeno que vai se mover. Onde vai se mover a apostasia? Aqui na terra. Mas especificamente dentro das igrejas cristãs evangélicas. Não é nos católicos, não é nos adventistas, não é no testemunho de Jeová, não é no budismo, não é nos muçulmanos. Não, eles já estão errados. Essas são doutrinas totalmente apóstatas. Para eles são puras, para eles são santas, para eles são de Deus, para eles são divinas. Mas nós que conhecemos a verdade, diz a palavra que não se deixe enganar, porque a apostasia vai vir. É o fenômeno que tem que vir. Então, se você conhece, você tem visto essas pessoas apóstatas, tenha muito cuidado. Não se junte com elas. Se você vê uma igreja onde a essência do evangelho é mudada, saia de perto. Em nome de Jesus, com toda educação, mas com todo temor a Deus, primeiramente. Saia de perto. Porque Jesus não tem necessidade de tirar a essência da sua cultura, do reino, da sua palavra, do evangelho, Jesus não tem necessidade de tirar o evangelho para atrair pessoas. O evangelho não é de todos, isso está muito claro. O evangelho não é para todos. O evangelho é para aqueles que querem viver de fé, agradando a Deus, O evangelho é para aqueles que querem seguir a Jesus. Por isso que Jesus falou bem claro. Jesus, com aquele convite que Jesus nos fez, Ele está deixando bem claro que o evangelho não é para todos. Porque ele fala assim, quem quiser. O evangelho é para aqueles que querem seguir ele de verdade. Então o evangelho, segundo Jesus, não é para todos. E não estou falando de apostasia, não estou falando de heresia. Estou falando do que Jesus me ensina na palavra de Deus, o que o próprio Jesus fala. Eu estou repetindo o que Jesus falou. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então esse é o convite do Senhor Jesus para aqueles que querem ser cristãos evangélicos. Para ser mais claro seu objetivo. Se você quer seguir Jesus, se você quer ser cristão, se você quer ser imitador de Jesus, se você quer realmente, você primeiramente tem que se negar a si próprio, como disse Jesus, Tem que negar a sua vontade, tem que negar, os seus próprios desejos, tem que se negar a si próprio, o seu orgulho, a sua soberba, a sua arrogância, a sua forma de ser. Jesus te chama do jeito que você está. Escuta muito bem, em nome de Jesus. Jesus te chamou do jeito que você está.
Porém, se você quiser seguir ele de verdade, se você quiser ser um discípulo de Jesus, escute bem, você vai ter que mudar. Você vai ter que deixar de ser aquele que você é. Por quê? Porque Jesus mesmo disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, não vai ser mais aquela mesma pessoa. Não pode ser a mesma pessoa. Para mim seguir, não pode ser aquele mesmo César. Para mim seguir, não pode ser aquele mesmo César. Quem quer seguir a Jesus, irmão, não pode continuar sendo a mesma pessoa. E essa palavra é para aqueles que dizem, para aqueles cristãos, para aqueles crentes que falam isso. Ah, mas que Jesus me chamou assim, Jesus me ama assim. Jesus te ama de qualquer jeito. Jesus ama toda a criação, Jesus ama o pecador. Mas Jesus não aplaude, nem concorda ao pecador, nem o pecado. Por isso que ele fala isso. Se alguém quiser, Jesus não está obrigando ninguém. Jesus não está colocando uma faca no pescoço, uma pistola na testa, não. Jesus está fazendo um convite simplesmente e humildemente. Está entendendo? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se. Não pode me seguir do jeito que você está. Não pode me seguir, né, com essas manhas, com essas malas manhas. Você não pode me seguir com essa vida totalmente torta. Se alguém quiser vir após mim, vai ter que se negar essa vida. Vai ter que deixar para trás essa vida. Vai ter que renunciar essa vida. Então, vai tomar a sua cruz e entender que o evangelho vai ser difícil e vai morrer até por mim, vai sofrer por mim. E aí sim pode ser meu discípulo. Aí sim vai ser o meu imitador. Amém? Então, irmão, o evangelho é isso. O evangelho não é apostasia. O evangelho tem uma essência pura de Cristo Jesus. O evangelho não pode ser mudado. Infelizmente, hoje em dia, muitos seres humanos, muitos homens têm mudado a essência. Muitas igrejas têm mudado a essência. Muitas denominações têm mudado a essência. Mas eles falam como se fosse de Deus. Eles falam com um espírito. Eles têm palavra, né? Eles têm livros. Quando fala de epístola, eles têm uma cultura. Porque tem as suas próprias epístolas, né? Tem uma cultura, tem ensinamento, tem uma teologia, tem uma filosofia, tem, como se fosse de Deus, diz aqui, como de nós, como se o dia do Cristo já estivesse perto, né? Mas o versículo 3 diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Escute, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, né? Não será assim, sem que antes venha a apostasia. A apostasia virá primeiro. Antes virá a apostasia. Para essas pessoas poderem enganar, a apostasia já veio primeiro que eles, para enganar eles, para seduzir eles, para corromper eles. Esse espírito da apostasia já enganou eles, e é por isso que eles hoje estão enganando, porque antes dele veio a apostasia. Eles não vão vir primeiro e depois a apostasia. Não, a apostasia vem primeiro para influenciar uma geração, para influenciar muitos líderes, para influenciar uma denominação. E agora eles estão influenciando. Eles hoje têm uma cultura, hoje eles têm um espírito, têm palavras, têm filosofia, têm teologia, como se fossem de Deus, como se fossem um de nós. Então ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, irmãos, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então a apostasia, irmão, é esse falso evangelho, é essa falsa mensagem, essa falsa espiritualidade que vai criar que vai dar entrada, que vai dar uma introdução, né? Que vai preparar o caminho, não é para Cristo, vai preparar o caminho para o anticristo, para o filho da perdição, para o imundo, né? E em meio dessa apostasia, em meio de todo aquele sistema, daquele fenômeno espiritual chamado apostasia, com certeza vão se levantar, né, muitos falsos cristos, falsos profetas e falsos apóstolos. Porém, tem que vir uma pessoa-chave, que, como eu chamo, é o falso precursor do anticristo, que é o falso profeta.
E o falso profeta será alguém muito conhecido no mundo, alguém de muita influência, alguém que vai ser usado com sinais, com prodígios, tanto no céu como na terra, o falso profeta, e ele vai ser conhecido no mundo todo, pelas redes sociais, com certeza. Pela internet você vai ver, todo mundo vai conhecer ele. Ele vai preparar o terreno. Ele vai preparar o ambiente para o anticristo. Só que quando se levanta esse falso profeta, o templo já tem que estar construído lá em Israel. O terceiro templo já tem que estar construído. Porque para o anticristo se assentar, ele não vai se manifestar até que o templo não esteja construído. Porque ele tem que ter um templo. Ele tem que ter um templo, porque no templo vai estar um trono. E ele vai querer se assentar lá. Como se fosse Deus, diz aqui a palavra de Deus. Como se fosse de Deus. Querendo parecer Deus. Diz aqui o versículo 4. O qual se opõe e se levantará contra tudo o que se chama Deus. Ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo ele vai querer se assentar. Parecer Deus. Ele vai querer julgar como Deus. Ele vai querer falar como Deus. Ele vai querer imitar a Deus. Ele vai querer se parecer com Deus. Satanás sempre quis se parecer a Deus. Satanás sempre quis roubar o lugar de Deus. Satanás quer roubar o lugar de Deus na tua vida, irmão. Satanás quer roubar o lugar de Deus no teu coração através desse falso evangelho apóstata. Através dessa falsa mensagem que está sendo pregado. Satanás está querendo roubar. Satanás quer se assentar no trono do teu coração. Satanás também quer roubar o teu conhecimento bíblico, a tua tradição cristã, a tua cultura de reino, a tua mentalidade de reino. Satanás quer roubar e se assentar no trono da tua vida também. Assim como ele vai se assentar no trono do templo, no terceiro templo lá em Israel também. Ele está querendo roubar o coração da noiva, para que a noiva se perca também no inferno. É por isso que o Espírito Santo, e eu acredito que o próprio Deus Pai, também falando para nós, ninguém de maneira alguma, irmão, esse de maneira alguma, tipo, eu entendo para mim, eu entendo assim, César, faz o que for possível para que você não se deixe enganar. De maneira alguma, César, você se deixa enganar. De maneira alguma você se deixa influenciar. Abre os olhos, busca, paga um preço alto se for necessário, mas de maneira alguma se deixa enganar. Então, irmão, temos que estar hoje em dia mais apegado e mais ligado à videira do que nunca. Porque essa apostasia já está na terra. Essa apostasia, esse espírito de engano, essa injustiça, essa confusão já está na terra. Então, se você não estiver ligado, se você não estiver conectado, estou ocupado. Se você não estiver conectado com Jesus, você vai ser enganado. Você vai ser enganado. Então, se você não estiver ciente daquilo que Deus está falando, se você não tem comunhão com essa palavra, com esta Bíblia aqui, se você não tem uma comunhão com a palavra de Deus, irmãos, facilmente você já está sendo enganado. Porque você quizás está querendo correr atrás de homens, de mulheres, de líderes, de ministros. Irmão, não é para correr atrás de líderes, de ministros. Não é para correr atrás de ninguém. É para correr atrás de Jesus. É para correr atrás da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Parece um pouco radical, mas nós temos que ser, hoje em dia, irmãos, que estamos num tempo de apostasia, temos que ser radical. Temos que ser radical para seguir a Jesus. Porque diz aqui, de maneira alguma vos engane. Ninguém de maneira alguma vos engane. Ou seja, não é para mim deixar enganar de qualquer jeito. Eu não posso dar cabida ao erro, não posso dar cabida à apostasia, não posso me deixar enganar. Então temos que ter muito cuidado hoje, igreja, irmãos, que estão os sinais se manifestando. Antes de que venha o filho da perdição, o anticristo, antes dele se manifestar, tem que estar a apostasia. O ambiente, a atmosfera da apostasia já está no mundo, já está na terra, já está no planeta Terra, já está esse espírito imundo de apostasia, de engano, de erro, de adultério. E como eu sei disso? Porque está se vendo fisicamente refletido em muitos cristãos, na igreja,
onde existe muito adultério, onde existe muita fornicação, onde existe muita mentira, onde existe muito engano, onde existe muita sedução, onde existe muita feitiçaria espiritual, onde existe toda oração contrária, onde existe inveja, onde existe tudo isso, irmão, é porque já está o espírito da apostasia. Onde existe um falso evangelho, as pessoas querendo pregar o que eles acham que está certo e ninguém tira eles desse entendimento, porque é isso que eles querem, é isso que eles acham. Então, irmão, já está o espírito da apostasia. Só falta que se manifeste o filho da perdição. Mas o que está detendo o filho da perdição de se manifestar publicamente como anticristo, como o grande enviado, como o grande homem de Deus, como um falso Messias? Sabe o que é? É porque ainda não está o terceiro templo. Quando o terceiro templo esteja já inaugurado e consagrado para Deus, dedicado, você pode ter certeza que o falso profeta mundialmente vai ser conhecido. E ele vai preparar o terreno, ele vai preparar todo lugar, ele vai preparar o cenário completamente para o anticristo, para o filho da perdição. Então temos que ter muito cuidado, irmão, porque esse espírito, a essência do anticristo, a influência do anticristo já está na terra. Somente ele que falta de se manifestar, né? A influência do falso profeta já está. A influência do falso profético já está sobre a terra. Olha aqui. A influência do falso profético já está sobre a terra, já está na igreja. A influência do falso cristianismo já está na terra. A influência da apostasia já está na terra. Somente falta se manifestar fisicamente o falso profeta e o anticristo. E o templo tem que estar construído. Mas o engano, as ideologias, falsa teologia, o falso evangelho, a tradição, a essência do evangelho foi mudada, foi tirada pelo homem, não foi pelo Espírito Santo de Deus. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, né? Temos que ter muito cuidado, porque quando se manifestam essas coisas, esses sinais que faltam, quando o templo já está construído, quando se manifesta já o falso profeta que vai ser conhecido no mundo todo, e o anticristo como o grande Messias, que é o falso Messias, o homem da perdição, você pode ter certeza, irmão, que já tudo já estará encaminhado para o fim. Para o fim. Então temos que ter muito cuidado e clamar hoje em dia, irmãos, igreja de Cristo Jesus, igreja, eu vos rogo em nome de Jesus também. Vamos ter vida com Deus. Vamos ter vida com o Espírito Santo. Vamos buscar conhecer a Deus. Vamos buscar conhecer a Jesus. Vamos buscar conhecer ao Espírito Santo. Vamos buscar conhecer o Pai. Vamos buscar conhecer a essência do Evangelho. Vamos deixar para trás. Se você quiser realmente ser cristão, seguir a Jesus, negue-se a sua vida velha. Renuncie à sua antiga maneira de viver. Renuncie, quebre com o padrão do mundo que está matando a tua intimidade com Deus. Em nome de Jesus. Irmão, busca o Senhor Jesus. Busca o Senhor Jesus, porque Ele já está voltando. Os sinais se estão manifestando. A estrada já está acabando. Já estamos chegando na reta final. Já estamos chegando ao ponto que tínhamos que chegar. E Ele virá. Só que ninguém sabe na hora, ninguém sabe o minuto, ninguém sabe o segundo, ninguém sabe o ano, ninguém sabe. O que nós sabemos, irmãos, está aqui na Bíblia. O que nós sabemos é que Jesus, ele está, me desculpa a expressão, ele está doidinho para vir buscar a sua noiva. Ele está desesperado por vir a buscar a sua igreja. Só que nós como igreja, só que nós como noiva do Cordeiro, precisamos e necessitamos urgentemente pregar o Evangelho do Reino. E antes de pregá-lo, temos que vivê-lo. Temos que vivê-lo. Porque disse Jesus, o próprio Jesus, que este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações. E então virá o fim. Quem é o Alfa? É Jesus. Quem é o Ômega? É Jesus. Quem é o princípio? É Jesus. Quem é o fim? É Jesus. Quem é o primeiro? É Jesus. Quem é o último? É Jesus. Então, o fim está vindo. Mas precisamos pregar o Evangelho do Reino. Você precisa pregar a palavra que Cristo Jesus nos ensinou. Amém? Longe de Jesus, longe do Evangelho, não existe Evangelho. Longe do Espírito Santo, sem inspiração do Espírito Santo, não é Evangelho. Não se deixe enganar. Você pode ter muita teologia.
Você pode ensinar muita teologia, a igreja pode saber muita teologia, mas se não tem vida com Deus ou com o Espírito Santo de Deus, nos revelando, nos ensinando, nos dizendo, nos desvendando se a teologia é certa ou não, então não é evangelho. O evangelho é vão. Porque o evangelho sem Espírito Santo é uma mentira, é um engano, é um teatro, é uma farsa, é uma farsa. Então, irmãos, são duas coisas juntas. É bom estudar a palavra, vamos, em nome de Jesus. Mas muito melhor é ter uma vida com Deus, em intimidade. Entra no teu quarto, na tua intimidade, busca o Senhor Jesus. Busca que Ele desperte os dons de discernimento do Espírito, que para mim é um dos melhores dons, é o discernimento do Espírito. Onde você consegue discernir, detectar os espíritos, onde você consegue detectar a mentira e o engano. Sabe quem é o falso, sabe quem é o verdadeiro, sabe quem é o falso profeta, sabe quem é o profeta de Deus, sabe quem é o falso apóstolo e sabe quem é um apóstolo genuíno, sabe quem é o pastor de verdade e sabe quem é um pastor, um mercenário, um falso pastor. Você sabe pelo Espírito Santo de Deus. Você não precisa buscar um Wikipedia, um Google, você precisa buscar a Deus. Porque diz a palavra de Deus, buscai-me e me achareis. Amém? Buscai-me e me achareis. Porque quem busca, acha, disse a palavra de Deus. Disse o próprio Jesus. Amém? Então o caminho, a verdade e a vida para tudo isso é Cristo Jesus. Ele é o centro. Mas Jesus nos deixou o seu Espírito Santo no lugar dele, para que nós venhamos trazer a essência do céu sobre o Evangelho. Amém? Em nome de Jesus. Eu não estou pregando nada material, não estou pregando nada físico, nada tangível. Estou pregando uma palavra de Deus que está aqui na Bíblia, espiritual, mas dizendo para ti o que Jesus disse. Jesus te ama do jeito que você está agora. Mas se você quiser seguir Ele e quiser ser um discípulo dele, você vai ter que morrer, você vai ter que renunciar à sua velha vida, à sua antiga vida. Eu vou dar um exemplo. Se eu aceito Jesus, eu sou um estuprador. Eu sou um meliante, um assassino. Eu sou um cara violento. E eu quero seguir Jesus. E eu quero ser um discípulo de Jesus. Irmãos, Jesus disse para mim, quem quiser vir após mim, né? Negue-se a si mesmo. É a primeira coisa. Renuncie àquilo que você é. Tome a tua cruz. A tua nova vida agora está na cruz. Amém? A tua nova vida hoje em dia está na cruz. A minha nova vida hoje está na cruz de Cristo. Tome a sua cruz e siga-me. Você vai seguir a Cristo, não é com a tua antiga vida. Você vai seguir a Cristo agora com a tua cruz em cima. Amém, Nadson? Como é que você está, meu amigo? A paz do Senhor. Deus te abençoe. Como é que está o trabalho? Então, irmãos, temos que ter muito cuidado hoje em dia, irmão, com aquilo que nós estamos escutando. Com o evangelho que nos está sendo ensinado. Com aquilo que está sendo pregado hoje em dia. Temos que ter muito cuidado. Eu, irmão, sou uma pessoa muito chata em essa questão, ou nesse quesito. Eu sou muito cuidadoso, sabe? Eu sou missionário, eu tenho passado por muitas igrejas, tenho pregado em muitas igrejas, tenho ido em muitas cidades, em muitos estados daqui do Brasil, tenho pregado, glória a Deus, né? A glória para Cristo. Né? E eu tento no possível, através do Espírito Santo, buscar a Deus. Por isso que antes de cada cruzada, de cada viagem missionária, eu faço um tempo de jejum e de consagração, buscando direção do Espírito Santo, buscando na palavra de Deus, buscando direção do próprio Deus. Porque, irmão, para me levar uma palavra de Deus e para me preparar para aquilo que eu vou me encontrar no caminho, para me preparar para aquilo que eu vou encontrar nas diferentes igrejas e para que Deus me dê coragem e ousadia para me confrontar aquilo que está errado em muitas igrejas. Porque, irmãos, eu sou enviado como profeta. Então, como profeta, se eu não confronto o erro, se eu não confronto a mentira como profeta, então, irmão, eu estou pecando contra Deus, estou desobedecendo a Deus. E eu não tenho que me importar se os líderes, se os pastores, se a igreja vão ficar chateados comigo. Eu não me importo com isso. Eu me importo com obedecer a Deus. Se eles ficam chateados, ele vai ter, se são homens ou mulheres de Deus de verdade, ele vai ter que pedir perdão para Deus. Ele vai ter que se arrepender. Ele vai ter que se ajustar com Deus. Vai ter que pedir perdão a Deus e ao Espírito Santo de Deus, se de verdade eles têm um Espírito Santo. Mas o meu papel como ministro, como servo de Deus, como profeta aqui nessa nação, é pregar a palavra, aquilo que Deus manda falar. E se a igreja está vivendo uma coisa errada e o Espírito Santo me mostra e me revela, e eu vou pregar uma palavra que vem para confrontar isso,
Porque a forma que Deus tem me mostrado, que Deus tem me ensinado, que Deus tem me guiado, não é dizer, aqui está o Espírito. Não, eu não vou chegar assim, eu vou dizer, Deus me dá a palavra, aqui na palavra, tipo Isaías 58, e já a palavra em si já confronta a igreja. É a própria palavra que confronta o pecador. É a própria palavra que confronta aquilo que está errado. É a própria palavra. Só que o homem que está já ainda na carne, o cristão que não está no espírito, ele vai ver ao homem que está pregando. Ele vai querer confrontar o homem que está pregando. Ele vai querer atacar. Ele vai querer perseguir o homem que está sendo um instrumento, como no caso eu. Como já passei por muitas ocasiões, não somente uma nem duas, muitas vezes tenho passado por isso. Pessoas se levantam quando escutam a palavra, são confrontadas porque não gostam, porque não querem escutar aquilo que confronta, que ofende, porque não querem realmente aceitar aquilo que Deus está falando, porque não querem realmente, né, aceitar aquilo que Deus está dizendo para eles. Então, Jesus, irmãos, ele não veio para agradar ao religioso, Jesus não veio para agradar ao fariseu, Jesus veio para falar a verdade. O próprio Jesus falou que eu não vim para falar daquilo de mim mesmo, eu não vim para pregar aquilo que está no meu coração, eu não vim pregar nada de Jesus, eu vim para pregar aquilo que eu ouço falar do meu Pai. Jesus mesmo falou isso. Eu vim para pregar, para ensinar tudo aquilo que eu ouço falar, tudo aquilo que eu vejo do meu Pai. É isso que eu falo, é isso que eu prego, é isso que eu ensino a todos vocês. Irmãos, e como Jesus sabia aquilo que o Pai falava, como Jesus sabia aquilo que o Pai fazia? Porque Jesus tinha uma comunhão com o Pai. Está entendendo? Jesus tinha comunhão de madrugada, de tarde, de noite. Jesus tinha uma comunhão com Deus. Jesus, ele buscava a direção de Deus. Então nós temos hoje que buscar a direção de Deus para trazer a comida, para confrontar o pecado e o pecador, para confrontar os espíritos e os demônios, para confrontar a apostasia, para confrontar o erro, para confrontar a confusão, para confrontar o engano, para confrontar tudo aquilo que está errado. Nós temos que buscar a Deus, nós temos que ouvir a Deus, nós temos que ser cheios do Espírito de Deus para confrontar e termos a autoridade de Deus. Assim nos matem, assim nos aniquilem humanamente falando, mas nós temos que dizer, assim diz o Senhor, e que o Senhor esteja falando. Amém? Em nome de Jesus. Porque, irmão, quando venha o anticristo, quando se manifesta o filho da perdição, ele vai vir com autoridade, ele vai querer falar como Deus, ele vai querer imitar as coisas de Deus. Mas ele já está condenado, né? E ele vai enganar a muito, ele vai usar de prodígio, ele vai usar de sinal, ele vai usar de poder. Ele vai ser permitido, mas vai enganar a muitos. Então nós temos que ter muito cuidado hoje, irmãos, com aquilo que estamos, né, pregando. E me incluo também, porque eu sou um ser humano. Eu sou ser humano. Mas não é desculpa. Porque como cristão, quem prega a palavra tem maior responsabilidade, tem maior condenação também. Então temos que ter muito cuidado. Temos que ser muito cuidadosos, temos que buscar no Espírito, irmão, temos que pagar um preço, né, Samuel? Boa tarde, Samuel Araújo, Deus te abençoe, meu amigo, em nome de Jesus, né? Então, irmãos, o Evangelho é uma coisa séria. O Evangelho não é mitologia, o Evangelho não é mito. O Evangelho, irmão, não é para estar inventando coisas, heresias. Irmãos, eu escuto tantas coisas nas redes sociais, eu vejo nas redes sociais, na verdade, e realmente eu fico rindo. Eu fico rindo, assim como se ria, assim como sorria Elias, dos falsos profetas de Baal. Eu fico sorrindo dessa mentira, desses enganos. Eu fico rindo mesmo. Desses enganos, dessas mentiras, dessas coisas que inventam as pessoas. Pessoas que inventam, que se deixam enganar por espíritos de engano. Porque tem pessoas que têm tido coisas como de Deus, mas são espíritos de engano, são espíritos de erro, são espíritos imundos, são doutrinas de demônios. E as igrejas se deixam enganar porque eles querem ouvir essas besteiras. Então tudo isso tem roubado a identidade do Evangelho. Tudo isso tem quebrado a tradição do Evangelho que nos foi ensinada na palavra de Deus. Então nós temos que estar bem firmes hoje em dia, igreja. Você pode estar firme somente em Jesus. Você somente vai estar firme de verdade em Cristo. Você somente vai reter a palavra de verdade se você estiver uma vida com Deus, com o Espírito Santo, conhecendo a Deus. Você vai fazer conhecer a Deus, você vai fazer conhecer o Evangelho de verdade de Deus quando você conhece a Deus. Se você não conhece a Deus, você não pode falar dele porque você não conhece ele. Como eu falei para um amigo, se você vai falar de César Augusto, de mim, se você vai falar do missionário César, você vai falar daquilo que você conhece de mim, mas você não me conhece. Para você me conhecer, você tem que ter intimidade comigo.
Tá certo? Você tem que me conhecer pessoalmente. E eu vou te dizer as minhas fraquezas, eu vou te dizer as minhas fortalezas, eu vou te dizer de onde eu venho, eu vou te dizer se estou casado, eu vou te dizer realmente quem eu sou, eu vou te dizer onde eu trabalho, eu vou te dizer coisas que você nem me perguntou. Eu vou te dizer quem sou eu por dentro e quem eu sou por fora. E você vai me conhecer. Aí você vai poder falar de mim. Tá certo? Você vai poder falar. E da mesma forma, para você falar de Jesus, para você falar de Deus, você precisa conhecer Ele intimamente. Não é só como eu ouvir falar, você vai falar daquilo que escuta. Não, você vai falar agora daquilo que você conhece. Tá certo? E para você conhecer a Deus, você tem que ter intimidade, comunhão, relacionamento com Deus, através do Espírito Santo e com esta maravilhosa e poderosa palavra que é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, estamos vivendo sinais, amém, glória a Deus. Estamos vivendo os últimos tempos, sim, os últimos tempos, mas ainda não se manifestou o falso profeta que tem que se manifestar, ainda nem o anticristo se manifestou, se revelou, e nem o terceiro templo está construído ainda. Então são essas coisas que temos que ter em conta. Mas sim, os sinais se estão manifestando, os sinais que estão na Bíblia, em Apocalipse, em Daniel, em Isaías, aquilo que Jesus falou se está cumprindo. Sim, e é muito bom, porque os sinais se estão manifestando, se estão revelando sinais fisicamente. A terra está clamando, a terra está gemendo, através dos desastres naturais, está dizendo que algo vai acontecer. Jesus está voltando. Mas tem coisas que tem que acontecer primeiro. A apostasia veio. Já está na terra o engano, a mentira, a confusão, o erro que tem levado a muitos ao engano e que está matando a essência do Evangelho. Vigia, irmão. Vigia naquilo que você está escutando. Vigia a quem você está escutando. Vigia a quem você está ouvindo. E não se deixe influenciar facilmente. Não se deixe enganar facilmente. Não deixe roubar a essência do Evangelho da tua vida, do teu coração. Não deixe roubar Jesus de dentro de ti. Não deixe que a apostasia, que o diabo se assente no teu coração. Porque você pode estar na igreja, mas Satanás já tem roubado o teu coração e está sentado há muito tempo no teu coração. Então, em nome de Cristo Jesus, busca ao Espírito Santo de Deus conhecer. E busca através do Espírito Santo. Pede dele que ele te revele a palavra, que ele te ensine. E eu vou te dizer mais. O Espírito Santo tem homens e mulheres de Deus no mundo todo. Busca essas pessoas que possam te ajudar. Busca homens de Deus que possam te ajudar. Busca homens que sejam modelos de Deus, de Jesus, de renúncia. Pecadores como eu também, mas homens que conhecem a Deus. Porque não existe homem perfeito ainda. Mas Deus nos manda a ser perfeito, ou seja, Deus nos manda a buscar a perfeição. E a perfeição está em Jesus. Mas como? Não é que você vai deixar de pecar. Você vai saber o que fazer quando pecar. É isso que é ser perfeito. Você vai saber que tem que se humilhar e pedir perdão e buscar ajuda quando pecar. É isso que é ser perfeito. Ser perfeito não é que nunca vai pecar. Nós somos pecadores. Nós falhamos, mas buscamos um Deus. Sabemos a quem dobrar joelhos. Sabemos a quem pedir perdão. Sabemos que não podemos fazer mais aquilo. Nós sabemos e nos esforçamos para isso em Cristo Jesus e guiados pelo Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe. Boa tarde. Compartilha essa mensagem. Se você acha que é uma palavra de Deus, compartilha no nome de Jesus. Se Deus falou contigo, compartilha com as pessoas que realmente Deus colocou no teu coração em nome de Jesus. Eu vou compartilhar mesmo em nome de Jesus. Vou colocar no meu canal no YouTube. Se você quiser me seguir, compartilha também. Compartilha em nome de Jesus para que todas as mensagens cheguem até você. Amém? Deus te abençoe, que tenha um bom dia, um bom domingo e um bom culto para aqueles que vão cultuar a Deus hoje à noite. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.